boa tarde. Mais uma entrevista hoje no nosso estúdio do Meio Online News. E como havíamos programado, o nosso convidado foi aqui, o Aristeu Baldin, que se prontificou logo de início, quando a gente fez o convite. A gente tem perguntas que chegou por e-mail e tem perguntas que chegaram pelo Zap. Então, eu gostaria do seguinte, que enquanto a gente não terminar as perguntas, o nosso bate-papo aqui, do que já está aqui programado, que vocês não fizessem pergunta ainda. Somente façam perguntas na hora que eu colocar, anunciar. Agora vocês podem fazer pergunta, porque quem fizer pergunta antes de eu anunciar o novo bloco das perguntas pelo Face, não vai ser respondido. E é uma pergunta por cada internauta, tá bom, pessoal? Ele tem os compromissos dele logo mais, então a gente não pode ficar esticando muito. Então, Aristeu, mais uma vez, né, obrigado pela tua presença aqui. E a gente agora vai fazer a leitura da biografia do Aristeu. O nome é Aristeu Baldin, 65 anos, casado, 2 filhos, profissão empresário e aposentado, formação superior, ciências contábeis. Trabalhou 33 anos no Banco Nossa Caixa, sendo gerente regional nas seguintes regiões: Catanduva, Fernandópolis, Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Mora em Meridiano há 65 anos, ou seja, nasceu em Meridiano, né, Aristeu? Isso. E tem um currículo assim fantástico, um currículo de empreendedorismo, um currículo, não é à toa que fez a sua administração aí economizando muito dinheiro, e o dinheiro nosso, o dinheiro público. Então, o Aristeu, o senhor quer falar alguma coisa já para o pessoal que está nos assistindo, antes da gente começar com as perguntas? Eu quero inicialmente cumprimentar os internautas, dizer que estou à disposição para responder a todas as perguntas. Logicamente, as perguntas de forma que não seja assim, causar, né, algum constrangimento, ou a nossa intenção é esclarecer principalmente as dúvidas em relação à nossa administração. Certo. E hoje, infelizmente, a nossa internet novamente está com problema. Então vocês vão perceber aí uns travamentos. Inclusive eu peço aí quem estiver assistindo para poder comentar nos comentários como que tá. Se o áudio está bom, se a imagem está travando muito. Tá ok? Então, o Aristeu, vamos então para as perguntas. Tem uma pergunta aqui que chegou pro Meio Online, né? Então, no caso, para mim responder, que é eu que sou o responsável. Por que você não entrevistou os outros 6 vereadores? Então, pessoal, eu fiz um convite para todos os vereadores, tá? Todos os vereadores estavam sabendo dessa entrevista. Apenas 3 se prontificou em mostrar o rosto para vocês que votaram neles. Os outros 6 eu vou continuar pedindo, convidando para eles virem até aqui e bater um papo com a gente, que na verdade eles estarão batendo papo com vocês, cidadão que votou neles. Então, se o vereador acha que não quer, entre aspas, mostrar o rosto para vocês e responder o que vocês querem para eles, infelizmente a gente não pode fazer nada. O convite a gente fez, agora cabe a eles entender que vocês votaram neles. Então tem sim que vir tirar dúvidas de vocês, explicar a situação da cidade, como que tá, passar todas as suas, como se diz assim, o que está acontecendo na cidade para vocês. Então, na verdade, não é a gente que não fez o convite, a gente fez o convite sim. Então, vamos aguardar quem vai querer vir, quem não vai, tá? A nossa parte a gente está fazendo. Então, vamos começar então o bloco com as perguntas que veio pelo WhatsApp e também as perguntas do Meio Online para então Aristeu Baldin. Lembrando, pessoal, que a gente fez o convite, mas o Aristeu não é vereador. Ninguém falou que a gente ia abrir as entrevistas somente com o vereador. Não vai ser só com o vereador, vai ser com todo mundo que o nosso site, que o Meio Online achar que tem como se diz assim, uma ação política na cidade. Então, chamamos ele, né, que foi nosso prefeito durante 4 anos, né? E tem muitas perguntas por aí que às vezes, Aristeu, não fica nem explicado direito. Sim. Você entendeu? Então, às vezes a pessoa, mas ele falou, mas fulano falou, mas que... Então a gente chama a pessoa aqui, o político aqui, né, em si, justamente para isso, para poder dar uma explicação.
Então a gente vai começar com as perguntas então para o entrevistado. Aristeu, você se arrependeu em dizer que não era candidato na eleição passada? Porque resolveu de última hora ser candidato, causando até intrigas no grupo? Comente sobre isso. Não, eu não me arrependi de não ter saído candidato logo de início. Foi, inclusive o Val, ele só saiu candidato depois que eu confirmei para ele que não seria candidato. Não só confirmei para ele, como confirmei também para o Júlio Semeghini, em um almoço em São Paulo. Porque eu fui a São Paulo especificamente para isso, onde o Júlio queria saber da minha intenção. E naquele momento eu já disse que eu não era candidato. Eu entendia que eu tinha já feito um serviço prestado um serviço para a comunidade, estava realmente satisfeito com isso, mas eu tenho problema familiar nesse sentido, né, que a minha esposa não aceita, e ela tem uma certa razão, porque eu trabalhei a vida toda, nós tivemos a nossa vida muito restrita, né, não tivemos uma vida particular assim tão livre. E aí então eu decidi que eu não seria candidato. Bom, por que eu resolvi de última hora? Não foi bem assim. Até de última hora mesmo, o Val pediu para que eu fosse na casa dele, confirmar que eu não era candidato, isso eu fiz, né? E eu também tenho uma grande culpa nisso, porque nós lançamos ele candidato, eu discursei no dia que ele foi candidato, foi lançado candidato na Câmara de Vereadores. O problema é que o grupo, né, que dá sustentação a essa política que está aí de Meridiano, esse grupo ficou temeroso de perder as eleições ante algumas pesquisas que haviam sido feitas, né? Tanto é que a vitória foi por apenas 8 votos, né? E a gente trabalhou muito para que chegasse nesses 8 votos. Mas então a equipe do grupo começou a pressionar demais. Então foi aí que nós tomamos a decisão não foi só eu e o Giovanni, né, de ver a possibilidade do Val desistir, aí a gente entraria no lugar. Mas eu acho assim, o Val não tem culpa nenhuma, a culpa toda foi minha de não tomar esse posicionamento antes, mas eu tinha meus motivos e eu gostaria, né, que fosse respeitado nesse sentido. Né? Tá certo que a população sentiu muito eu ter tomado essas decisões, mas infelizmente tem algumas coisas assim por trás que a gente não pode ficar falando para todo mundo, né? Correto. Então tá aí a explicação do que na verdade ocorreu, né? Nada mais justo ele mesmo poder explicar para todos, porque ficou uma situação que ninguém sabia direito o que realmente tinha acontecido. Então, está aí então a explicação do Aristeu. Aristeu, como está, visto que o senhor é do mesmo partido do prefeito, do Val, né? Do PSDB, 45, como está o diálogo entre o senhor e o atual prefeito? Como que é? Né? O senhor já foi prefeito, aí depois o senhor apoiou ele, como que ficou? Aí ele até comentou que o senhor faria parte até às vezes da administração, em ajudar a administração. O senhor, como que ficou esse diálogo? Como que está esse diálogo entre vocês dois? O nosso diálogo é um dos mais amistosos possíveis. Logicamente, eu tenho o perfil de não me intrometer nas coisas dos outros, certo? Se nós dermos assim um passaporte para o Val, para ele administrar a cidade, eu acho injusto ficar espezinhando ele, ficar atrapalhando, ficar dando palpite para ele. Porque o que ele pensa é diferente do que eu penso. Cada um tem o seu estilo de administração e ele tem que exercer o seu estilo de administração. Agora, o nosso relacionamento é muito amistoso. Não tem nenhum contratempo nisso daí. Certo. Então tá aí a resposta, então, né, que o Aristeu está respondendo para vocês. A gente está com um probleminha na internet, infelizmente. Chega domingo essa hora, a gente não consegue fazer a transmissão adequadamente. Lembrando que as perguntas do Facebook só vão ser lidas na hora que a gente anunciar o bloco. Tem pessoas fazendo perguntas, não vai adiantar vocês fazer pergunta. Pergunta na hora. Agora a gente está respondendo as perguntas que veio pelo WhatsApp, pelo e-mail do Meio Online. Então, não façam perguntas
agora, porque não é o bloco das respostas para ser respondido nas perguntas do Facebook. O Aristeu, a gente vai então com um breve intervalo, a gente vai dar vai pro intervalo e dentro de alguns minutos, alguns segundos a gente volta, pessoal, tá bom? Estamos de volta. Eu gostaria de perguntar novamente como que está o áudio e o vídeo, ou se o vídeo está ruim, mas pelo menos o áudio está bom. Seria interessante o pessoal comentar nos comentários sobre isso, para nos ajudar. Vamos então para a próxima pergunta. Sobre o IDEB. Em seu mandato, nossa cidade teve um dos mais altos índices. Eu lembro disso, que eu que fazia até a parte da comunicação, né? Na tua administração. E no teu mandato foi assim do Brasil. Não sei se você recorda, se o senhor recorda sobre isso. E por um azar ou ironia do destino, após a sua saída, nossa classificação está péssima. 2 anos, o IDEB, que é a medição, né, do ensino do escolar, não está legal na nossa cidade. Como o senhor avalia essa posição? Em seu mandato, o senhor teve o cuidado excessivo para garantir uma boa classificação? Eu não sei como está o índice do IDEB hoje. É aquilo que eu disse, eu não costumo me intrometer na administração dos outros. Mas no nosso tempo, nós tivemos um IDEB de 7,2. O índice de 7,2. Só para você ter uma ideia, no Brasil era de 5,5. E no estado de São Paulo, que é um dos estados mais desenvolvidos da nação, tinha 6,1. Então nós estávamos muito acima da média, tanto do Brasil quanto do estado de São Paulo. E ficava muito próximo assim, dos primeiros classificados. Agora, na época a gente conseguiu isso, e não foi a nossa administração que conseguiu, foi os colaboradores. Nós tivemos muita colaboração do corpo docente de Meridiano da cidade. Tivemos, procuramos zelar, né, por essa conquista de confiança do corpo docente, dos professores, dos diretores, e nós conseguimos, foi dessa forma, com um trabalho sério, um trabalho voltado à população. Certo. E no caso, como que o senhor classificaria, no caso, o senhor acha que cabe mais aos professores dentro da sala de aula? Porque assim, a educação da nossa cidade está tudo ok. O Tribunal de Contas está apontando tudo certo com os gastos. Tá tudo, os gastos com a educação está tudo certo. Ou seja, aonde então fica por que a avaliação tão ruim da nossa cidade? Aonde está o erro? Está o erro no professor, no erro no aluno? O que está acontecendo? Eu acho que deveria ter uma avaliação, até para os professores, né? Eu não sei se você concorda com isso. Uma avaliação para ver o que está acontecendo, porque o município acaba tendo percas com isso. Não é só uma avaliação no IDEB. O que o senhor acha que poderia ser... Onde o senhor acha que pode estar o problema? Olha, a análise do Tribunal de Contas nada tem a ver com o IDEB, com esse índice que é criado. O gasto do dinheiro que é direcionado para a educação. Tá, isso está... Meridiano sempre aplicou mais, né? Mais do que pelo menos na nossa administração sempre foi assim. Foi isso que eu tanto em educação quanto em saúde, né? Certo. Sempre foi acima dos índices solicitados, exigidos
pela lei de responsabilidade fiscal. Mas o IDEB não é assim uma coisa, uma receita. Ele tem uma série de procedimentos que devem ser adotados para que no conjunto se consiga um IDEB elevado. E isso eu não saberia te dizer assim o que é. Tem que se fazer um levantamento, um estudo específico e ver onde é que está sendo a falha. Não sou eu que vou fazer. Não vai fazer, tá certo. Mas vem cá, o Aristeu, por exemplo, eu lembro que, dá licença, posso pegar aqui? Pode. Eu lembro que na tua administração o senhor fez todos os anos uma prestação de conta com a população. Sim. E de fato está aqui os encartes. Terminando fechando a conta. Fechando a conta. Olha que transparência, pessoal. Não é puxando o saco, é transparência isso. Tá? Todo ano ele fez um resumo em dezembro mostrando o que foi feito, o que foi gasto. E aqui tem falando sobre o IDEB. Tem sim. Então a gente percebe uma certa preocupação que o senhor tinha na época. Porque além do senhor, porque tá aqui, ó, no Brasil, vou ler um pedacinho aqui, pessoal. O indicador, que é uma forma de monitorar a qualidade do ensino no nosso país, avaliando o desempenho de alunos dos ensinos fundamentais e médio. A cada 2 anos, mostra que o município de Meridiano ultrapassou as metas previstas. No Brasil, este índice foi de 5,2%. No estado de São Paulo, foi de 6,1%. E sabe quanto foi o de Meridiano? 7,2%, acima da média estadual e do país. Então, não se observando nenhum maior ou igual nas cidades circunvizinhas, o mesmo em cidades de grande porte. Ou seja, que nem o senhor quis dizer aqui, independente do tamanho da cidade, independente da... Ou seja, Meridiano ficou acima da média de São Paulo também e do país, é isso? Isso. Ou seja, 5,2 no Brasil, 6,1 no estado de São Paulo e em Meridiano 7,2. Ou seja, alunos, nota 10, professores, foi tudo uma mil maravilha. Então, teve essa pergunta aqui, inclusive essa pergunta do Meri Online, não é de morador não. Porque eu acho fundamental, Aristeu, a gente discutir sobre isso. Né? Porque é a educação dos nossos alunos, né? Então, inclusive a nível são pontuações que interferem muito na educação, né, para a cidade. Nós investimos bastante em educação, inclusive você não vai encontrar na Redondeza, acho que nem em escola particular, uma escola que tenha lousa digital. E nós temos, fomos nós que implantamos. Não, né? Realmente, de fato, na região, a gente esteve fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre isso, né? A lousa digital realmente não é em todo lugar que tem. E foi com recursos próprios. Com recursos nossos, da prefeitura. E nós colocamos ar-condicionado também nas escolas, coisa muito rara de acontecer nas escolas de outras cidades. Correto. Então vamos para a próxima pergunta. O senhor acha que o Santo Antônio tem que ter a escola da família? É outro assunto também polêmico. O senhor acha que o Santo Antônio tem que ter a escola da família? Visto que a atual administração não parece, ou pelo menos é o que está dando a entender, né? Não sou eu que estou falando, são os moradores que falam sobre, que mandou a pergunta, na verdade, não parece estar tão preocupada com isso. Como que essa história da escola família, parece que foi o senhor até que implementou? Sim, eu acho tão importante que fui eu que criei a escola da família no povoado Santo Antônio. Eu acho até que isso é uma sensibilidade minha. O povoado precisa mais da escola da família do que propriamente aqui na cidade. Porque lá é um local onde as crianças não têm muitas opções de lazer, opções de fazer as coisas, e eles aprendem muito ali. Os universitários ensinavam a fazer as tarefas. Teve oportunidade que eu fui lá visitar no final de semana, e lá tinha mais presença, tinha mais frequência de alunos do que aqui na cidade. A gente inclusive recebeu uma foto da presença dos alunos na escola da família. É gigantesco. Sim. É um trabalho ali, pessoal, fantástico. E é uma pena. Não vamos aqui, não vou criticar também, porque eu não sei, não fizemos um levantamento de acordo com o que está acontecendo ainda, o porquê que foi cortado, se vai voltar, como que tá. Então a gente vai voltar depois numa outra live
fazendo aí, abordando esse assunto, né? Porque é um assunto, até pelo fato, né, o povoado de Santo Antônio é pequeno, e o que tem, a única coisa que tem, que é para a criança lá, o adolescente ficar na escola brincando, fazendo atividades, a qualquer momento, acho que já foi cortado, né? Acho que não tem mais, né? Não sei. Eu também não vou entrar em detalhes porque eu estou sem essa informação correta. Então, vamos deixar. Vamos então para a próxima pergunta. Houve vários indícios de má administração do antigo diretor da saúde e do antigo fiscal. Vamos ressaltar. Houve vários indícios de má administração do antigo diretor e da saúde do antigo fiscal. E eles foram exonerados por isso, no mandato atual. Tá? Essa é a conversa na cidade. Então, eu estou repassando a pergunta que chegou. Tá? No seu mandato, o senhor não percebeu nada de diferente com esses dois funcionários com cargos importantes? Esses dois funcionários aí, eles são da mais estreita confiança minha. Nunca, nem existiu nada disso, e eu também, se tivesse existido, eu teria tomado providência. E quem acha que está acontecendo isso, está sendo conivente se realmente aconteceu e não denunciou. Certo. O Ministério Público. Porque naquela época lá, ficaram 4 anos no seu mandato, sim, né? E agora, excelentes funcionários de confiança, trabalhadores, eu não tenho o que falar. Às vezes pode ter alguma coisa de relacionamento, numa chefia sempre tem, até com o prefeito tem problema de relacionamento com a população. Agora, se for de má fé, alguma coisa desse tipo aí, quem está dizendo que houve isso daí, está sendo conivente se não fez a denúncia. Porque se eu tivesse pelo menos desconfiado, eu teria demitido e teria aberto uma sindicância. O senhor ouviu, então, que eles foram exonerados justamente por má conduta, né? Não, eu não ouvi isso. Eu só sei que eles foram exonerados. E por que eles foram exonerados? Não, eu não procurei saber. Não procurei saber. Tem lá as razões. Várias razões, né? Um fala... uma coisa... Os interessados, no caso, quem foi demitido, né? Que me colocou a situação, que foi falado para eles, mas, francamente, eu não tomei partido. Eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Ou seja, só para a gente resumir para o internauta, o senhor nomeou os 2 cargos durante o seu mandato de 4 anos e nesse tempo todo o senhor não viu nada que pudesse... Lógico, se eu tivesse visto... O senhor já tinha dado um jeito também. Não, eu teria dado um jeito, aberto uma sindicância. Então acredito que o atual prefeito... O que a lei exige. Eu acredito então que o atual prefeito deve ter visto alguma coisa que o senhor não viu. Pode ter Foi visto, lá e mas tem que tomar providência. Tem que tomar providência, porque não é só exonerar, tchau e benção. Quando tem algum problema de má fé, de algum desvio de conduta, algum desvio principalmente de dinheiro, isso obrigatoriamente o administrador tem que entrar com processo. E não foi feito no caso, né? Não sei. Eu acredito que não foi feito. Eu acredito que só foi exonerado. Ou seja, cadê o motivo? Onde está? Tem que ser documentado. Vamos então para a próxima pergunta. Neste mandato atual, o prefeito Val nomeou outro diretor para a saúde e um novo fiscal. Como o senhor tem visto esses seus respectivos cargos sendo executados no dia a dia? Eu não sei se o senhor tem até tempo para acompanhar, né? Mas como o senhor mora aqui, o que o senhor acha? Assim, na questão da cidade, né? No caso, a manutenção da cidade, a nossa saúde. O senhor tem ouvido alguma coisa? Como o senhor já foi prefeito, as pessoas até têm uma ligação com o senhor, de repente, de passar o que está acontecendo. O que o senhor comenta sobre isso, por favor? Olha, mesmo a gente não tendo acompanhado a contento, assim como, quer dizer, eu tenho que deixar o atual prefeito, né, ser o gestor da cidade, eu quero que aconteça isso, claro, né? A questão do fiscal, que hoje é a Sandra, essa daí eu assino embaixo em tudo que ela fizer. Tanto é que ela foi minha candidata a vice na primeira disputa que nós tivemos. Depois eu aproveitei ela lá no Pronaf. Então, se eu falar alguma coisa contra a Sandra, eu estou sendo incoerente comigo mesmo. Ela fez parte do teu quadro de funcionário. Sim, e é também da minha mais estreita confiança. Essa daí não precisa nem... Agora, o Lúcio, eu não tive um relacionamento com ele, né, de profissional assim. Eu só sei que
quando ele estava na função anterior, ele era extremamente competente. Isso a gente sempre ouviu elogio. Nunca teve não reclamação. Não só competente, como ele é muito assim, carismático. Uma pessoa agradável, atende todo mundo muito bem. Então, eu francamente não tenho ouvido reclamações diretamente a mim, não. Certo. Não, de fato, a gente tem que, como se diz, tem que ter o elogio quando realmente merece. E eu, de fato, a gente querendo ou não querendo, a gente tem uma conversa, uma comunicação com toda a população de Meridiano, não é de hoje, é de muitos e muitos anos. E, de fato, é só elogios para o serviço da fiscal, que é a Sandra. O Lúcio também. Eu fiz uma matéria esse tempo atrás da ambulância, né? De um caso isolado. Sim. Não sei se o senhor acompanhou. Acompanhei por cima. Por cima. Ele está de parabéns. Não estamos aqui puxando o saco, né? O português, claro. Está de parabéns. Então, por que está de parabéns? Porque a gente aborda uma pessoa aqui, aborda uma outra pessoa ali, e vai tirando as conclusões e só vê ponto positivo. Tanto da cidade, né? Como também da saúde. Então, a princípio, eu acredito que tá ótimo, né? Como se diz. Sim. Foi 2 cargos que o senhor prefeito atual preencheu com sabedoria. Com sabedoria. Vamos então para um pequeno intervalo e a gente volta já. Não saiam daí, viu, pessoal? Continuem aí. Outra coisa, não façam perguntas agora. Somente na hora que eu abrir o bloco de perguntas do Facebook. Não saiam da live, continua conectado que a gente volta em 40 segundos. Já estamos de volta. Obrigado pela sua audiência. E vamos dar continuidade aqui com as perguntas para o ex-prefeito Aristeu Baldin. Aristeu, então vamos lá. Todos sabem que na verdade passa o tempo, mas a gente não esquece, né? Todos sabem que os projetos que estão em andamento hoje, como Parque do Povo, Distrito Industrial, no Trevo, Incubadora, creche no Santo Antônio do Viradouro, CCI novo aqui perto do Cristo, a Coab vai começar a ser feita, foram promessas de campanha na eleição anterior que o senhor defendia, que agora estão sendo realizadas, né? O senhor se sente realizado por ser o criador destes projetos para a população de Meridiano? Eu me sinto realizado não só por ter sido o criador do projeto, como também ter dado andamento em muita coisa assim, e ter sido praticamente indispensável em alguma coisa que a gente fez.
essas verbas aí foram todas conseguidas por nossa administração, né? Inclusive tem alguma coisa aí que o Val estava junto, né? Quando nós conseguimos. Eu lembro que ele participava, né? O senhor levava ele nas viagens. Isso. Ele participou, ajudou a gente a pedir muita coisa, mas a maioria das coisas aí nós conseguimos. Por exemplo, o Trevo lá, o Distrito Industrial do Trevo, foi uma luta muito grande. E o dono da fazenda lá só nos vendeu e fez questão de assinar um documento comigo, dizendo que ele só vendeu porque era eu, a minha pessoa, né? Pela minha conduta, pelo meu conceito na cidade. E ele não fez, ele demorou 2 anos para vender aquilo lá, porque ele fez uma pesquisa profunda a meu respeito. Então ele queria ter certeza que ele ia vender e a coisa ia andar. Então o fato de estar sendo terminado em outro mandato, teve até alguém que já veio assim questionar, não questionar, mas até tirar um certo sarro, vamos dizer, pelo fato, você ganhou, mas não levou. Quer dizer, eu não estou preocupado com isso. A minha pessoa pouco importa. O que importa é a cidade. É a obra para a cidade. É a cidade. Então, não importa se eu ganhei e o outro fez, se o outro ganhou e eu fiz. Eu fiz coisa também que o Torrente tinha deixado. Eu terminei tudo. Não deixei nada paralisado. Agora, se não é o Val o candidato, com certeza muita coisa aí não estaria saindo. Inclusive, vale salientar, como eu disse no começo, eu acompanhei aí, eu participei da comunicação, né, na tua gestão, e de fato, nas tuas viagens, hoje o prefeito Val sempre estava junto, na maioria das vezes. Sim. Inclusive até com o seu conhecimento em São Paulo, né? Então, digamos que, por mais que foi está sendo obra que foi idealizada pelo senhor, que o senhor conseguiu, temos que ser, como se diz, coerente naquilo que está falando. Então, de fato, são várias obras que começou, tomara que termine. Sim. E que tenha a participação tanto do senhor que elaborou, que iniciou, tanto com o senhor atual prefeito, que está dando continuidade e participou também dos pedidos na época. O homem público não pode ver o seu lado pessoal. Não, de fato. Ele tem que ver a cidade. E isso o Val está fazendo bem feito. Correto. Vamos então para a próxima pergunta. Aristeu, na cidade podemos ouvir pessoas dizendo que o senhor saiu do PSDB 45. Se o senhor não saiu ainda, o senhor pretende sair? Ou o senhor confirma isso? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O senhor vai permanecer no PSDB? Olha, Meridiano, historicamente, sempre teve 2 grupos muito fortes. Um deles é PSDB, né? Não sendo PSDB, teria que ir para o outro partido. Porque qualquer outro partido que saia nesse intervalo aí, dificilmente consegue se eleger, né? Nós temos um grupo coeso, um grupo forte, que nós ajudamos a construir esse grupo, e eu entendo que eu não devo sair do PSDB. Até porque você vê que muitas coisas que nós conseguimos aí foi por intermédio do Carlão. Justamente, inclusive agora o governador do estado é PSDB. É PSDB também. É mais um fator de se num parto, numa eventualidade de amanhã acontecer de eu ser candidato, é muito melhor ser do PSDB do que ser de um outro partido que não tem participação no estado, no país, né? Na verdade. Então nós temos um deputado estadual na nossa porta, né? E temos um deputado, o governador, além de vários outros deputados aí do PSDB que a gente já tem um relacionamento. E só para explicar, não cortando o senhor, eu vou tentar explicar para vocês aí que estão assistindo ao vivo e depois na gravação. É importante a gente ter um partido, o nosso prefeito ser do partido da base, inclusive, no caso agora o Dória é o governador. É muito mais fácil chegar lá e reivindicar recursos para nossa cidade. Sim. Entendeu? É muito mais fácil. Então não adianta, não porque vai ter que pôr o outro partido, tudo bem. Só que é diferente, pessoal. A gente tem que ser realista. Você chega lá num governador ou num deputado que não tem nada a ver com o partido, infelizmente é assim que funciona. E já no caso que o Aristeu está querendo dizer é o seguinte, ele está no PSDB, pretende continuar no PSDB, tanto pela facilidade de depois buscar recursos em São Paulo. Sim, lógico. Né? A gente tem que ver a cidade. Tem que ver a cidade. O partido, se eu gosto do partido, se eu não gosto do partido. Concordo tem com que o senhor. ver
probabilidades melhores para a cidade. Muito mais fácil na hora de Lógico. É mais fácil um governador, entre aspas, viu, pessoal? Entre aspas. Mais fácil um governador atender você lá no gabinete dele rapidinho, um deputado, sabendo que você é da base, do que um outro que chega Sim. lá e de onde que ele é, lá de outro partido, entendeu? Então, faz sentido. Então, realmente eu concordo com o senhor nessa questão, né? Vamos então para outra pergunta. No seu mandato anterior, o senhor tinha feito uma licitação para... Agora a gente vai falar do Santo Antônio do Viradouro, Aristeu. No seu mandato anterior, o senhor tinha feito uma licitação para o recapeamento do asfalto do Santo Antônio do Viradouro. O que aconteceu que não foi feito? O senhor deixou o valor em caixa para o futuro prefeito agora dar continuidade? O senhor pode explicar? Eu lembro que foi R$400 mil, se não me engano, essa licitação. Comente sobre isso. Ó, essa licitação, ela compreendia fazer o asfalto aqui do Distrito Industrial do Pronaf, fazer ali em frente, né, um recapeamento em frente às fábricas, fazer um recapeamento lá na rua 7 de setembro, no final, lá na estação, e também o recapeamento das principais ruas do povoado de Santo Antônio. O povoado de Santo Antônio, embora não pareça, mas eu sempre tive assim, um certo cuidado maior com o povoado. Tanto é que eu destinei mais coisa para o Santo Antônio do que propriamente para a cidade. Você vê uma creche, né? A creche, eu estou precisando de creche, que estava precisando na época. Tanto é que eu fiz 2 salas na antiga creche, para poder suportar os alunos. E eu preferi fazer essa lá, para dar uma nova imagem para aquele povoado lá, e também dar maior conforto para os alunos, né? Essa licitação, infelizmente, ela foi feita no final do ano. Por quê? Foi no final do ano que começou a ser liberado uns dinheiro que não estava previsto. É o da repatriação, que não estava dentro do orçamento normal, né? Teve 1% a mais do fundo de participação, que também veio no último semestre. E prefeitura é uma coisa que você não fala, eu vou comprar, vou lá e compro. Né? Você tem que fazer todo um estudo, fazer o projeto, pegar a autorização da Câmara, fazer licitação, tudo isso é muito demorado. Nós conseguimos chegar em todas as etapas. Só que como estava mudando de prefeito, as empresas ficam ressabiadas, elas ficam com o pé atrás, porque elas imaginam assim, não, um prefeito está fazendo para se aparecer e o outro não vai pagar a gente. Não vai pagar a gente, Você entendeu? De fato é assim mesmo. Isso basicamente em toda a prefeitura. Agora, questão a pergunta, se eu deixei dinheiro ou não, tá até aqui, ó, nesse aqui, ó, fechando a conta. Essa pergunta vai vir já. Quem tiver essa revista, pode ver na primeira página, na capa, tá aqui, ó. Eu deixei... Essa pergunta vem daqui a pouquinho, professor Padre. Nós vamos ter essa pergunta pro senhor. Quando o senhor deixou... Não, agora não. Então tá aqui. Vou responder daqui a pouco. Eu gosto de perguntar as coisas para o Aristeu, que a gente sempre, às vezes, eu ligo para ele para tirar alguma dúvida, né? Afinal, ele foi prefeito 4 anos. E ele responde na lata. Não teve uma pergunta que eu fiz para ele, que eu conversei com ele, que ele negou de responder. Isso é importante. Então, os políticos aí de plantão, dá uma satisfaçãozinha aí pro teu eleitor, mostra aí o rosto, responde o que eles têm para te perguntar, tá bom? Para vocês aí, uma meia dúzia aí. Aristeu, vamos lá. Teve um evento, até essa pergunta chegou essa semana. Aquele processo, não sei se chegou a virar processo, não sei o que aconteceu, daquela licitação daquela máquina, é uma máquina, uma niveladora? Ou foi não, é a máquina pá carregadeira. Pá carregadeira, que não foi feito, o senhor autorizou o conserto, parece, né? E não foi feita uma licitação. Comenta sobre isso aí, porque ficou... eu quero explicar isso daí. Teve gente que comentou assim, mas ele é tão prefeito certinho, mas e a pá carregadeira que fez licitação e sem fazer licitação? Só que, pessoal, logo de início ele já foi absorvido, né? Pela justiça. Ele já foi absolvido logo de início. Então, explica, Aristeu. Isso daí foi o seguinte. Aquela máquina, a gente tinha dado ela como perdida. Vocês sabem que é a máquina que o trem pegou. Lembrando bem disso. Foi uma máquina que o trem passou em cima, bateu nela. Bateu nela foi assim, dias antes de eu entrar na prefeitura. Já veio essa bomba, né? Já tinha isso daí. Só tinha uma pá carregadeira que estava fundida. Tava assim, só podendo carregar caco. Não dava para fazer mais nada com ela.
E tinha essa outra que estava quebrada, né? Que se ela tivesse seguro, com certeza nós iríamos acionar o seguro para dar perda total. Mas infelizmente não foi feito o seguro pela administração anterior. Então não tivemos essa possibilidade. Mas nós já tínhamos considerado que aquela máquina estava perdida. Aí um dia chegou no almoxarifado um mecânico e falou assim: ó, por que você não arruma essa máquina? Eu falei: você tá doido? Essa foi o trem pegou, rapaz. A gente usa até esse termo, né? Para falar de um carro que não presta, a gente fala: esse foi o que o trem pegou. Essa é a máquina que o trem pegou. Como é que nós vamos arrumar? Você viu o estado dela? Tá tudo torta, né? Aí ele deu uma analisada e falou assim: não, mas se eu fosse vocês, eu tentava fazer alinhar ela. Daí foi quando nós falamos: mas que jeito que nós vamos fazer isso aí? Tem uma empresa em Votuporanga que faz o alinhamento. Falei: mas tudo bem, vou fazer o alinhamento, vou gastar uma nota preta em cima dela. E depois, se ela não funcionar, né? Aí o povo vai cair matando em cima de mim, vem Tribunal de Contas, vem a promotoria, né? Tudo em cima de mim. Então, eu fui numa outra empresa que já tinha feito alguns serviços para a prefeitura e expliquei a situação. Falei: ó, nós estamos com uma máquina, mas primeiro eu queria fazer um alinhamento nela para ver se o alinhamento ficou bom. E eu sei que não vai aproveitar muita coisa de dentro dela, né? Porque ali deve ter estourado muita coisa, inclusive a caixa seca dela tinha estourado. Aí ele falou: ó, bom, vamos ver. Você pegou umas rodas que tinha aqui na prefeitura já, pegou algumas peças de máquina velha ali e pegou umas que ele tinha lá, soldou a caixa seca, fez um pré-serviço nela e mandou alinhar. Aí, quando alinhou, ficou em R$ 7.900. Quer dizer, não precisava de licitação, foi feito o serviço. Estava dentro do limite. Nós falamos assim: bom, então vamos experimentar, ver se esse alinhamento ficou bom. E começamos a trabalhar com ela e colocar combustível nela, para fazer esse trabalho. E nesse período aí, nós fomos colocando combustível e fazendo avaliação. Só que ela quebrava muito. E o cara lá de Votuporanga, que falou para nós que ia dar uma força nisso aí, ele falou: ó, não tem mais jeito, eu fico vindo aqui direto, gastando dinheiro e a máquina está quebrada. Você tem que fazer a retificação dela, retificar o motor dessa máquina, senão não tem condição. Não vai compensar. Aí, nesse meio tempo aí, nós fizemos a licitação para consertar a máquina. Só que nós já tínhamos usado umas notas para fazer para verificar se realmente o alinhamento tinha ficado perfeito. Bom, daí nós fizemos a licitação, uma pessoa lá ganhou, a firma ganhou, fez o serviço, nós pagamos tudo certinho, com licitação tudo certo. Mas daí denunciaram que nós tínhamos feito a licitação depois da máquina consertada. Entendeu? Por causa dessas notas que tinha aí. Essas notas tinham esse reparo que o senhor fez, na verdade, pelo desespero, até porque estava sem pá. Não tinha pá. Então, e aí nós pegamos e consertamos também a outra máquina, e consertamos mais, nós gastamos 50 mil nessa história, para consertar uma máquina que estava jogada, que custa 300 mil. Quer dizer, será que nós fizemos um péssimo negócio? Com certeza. Na realidade ocorreu, você sabe que a justiça faz isso mesmo. Claro. Houve a denúncia, bloquearam meus bens, né, até o valor dos 50 mil, né? Chegou a bloquear os bens? Bloqueou o meu dinheiro, bloqueou do Percy, da Ligiane, da Cleide, né? Bloqueou, porque é a comissão de licitação. E até eu pedi para liberar o deles, eu deixei uma parte, porque eu tinha o dinheiro na época, então eu deixei lá. Né? Falei: não, eu garanto. Mas depois eles analisaram o processo e arquivaram. E arquivou, porque de fato, né? Realmente, nós justificamos. Agora, o que eu acho engraçado, o Aristeu, o senhor ficou sabendo teve como saber quem foi que fez a denúncia ou não? Lógico que teve. Com certeza foi oposição, né? Foi, na época, todos oposição. Então, para vocês terem uma noção, agora a gente está numa nova era, pessoal. Vocês têm hoje toda a mídia para vocês saberem com quem vocês votam. Veja bem, o prefeito tentando fazer no desespero para arrumar a pá carregadeira que não tinha nenhuma funcionando, fez todo o processo, os trâmites legais que tinha que ser feito,
pegaram uma brechinha, né, um pedacinho e fizeram a denúncia. Isso daí, na verdade, não é denúncia contra eles, é denúncia contra todos nós que precisa dessa pá carregadeira na época, que precisou, né? E depois o senhor parece que ganhou nova também, né? Não, eu ganhei mais duas, né? Ganhou mais, tá vendo? A mal que vem pra bem. Arrumei essa, ficou, e tá funcionando, viu? Tá funcionando até hoje. Tá funcionando até hoje, e arrumei a velhinha que tava lá, e ganhamos mais duas novas. Na hora de votar, pensa bem, pessoal. Pensa bem quem vocês votam. Porque eu acho assim, não é muito cedo ainda para falar em questão de voto, para simplificar. A gente tem que ter noção das coisas. A oposição é bom? Só que tem hora também que prejudica, né? Foi o caso que aconteceu. Mas a justiça viu que não tinha procedência da denúncia e arquivou o processo. Maravilha. Voltamos já, 40 segundos. Estamos de volta ao vivo, 5 horas e 50 minutos. Pessoal, não mandem pergunta agora, porque a gente não abriu o bloco de pergunta ainda. Porém, eu acabei de ler uma pergunta de uma internauta, né? E eu vou responder para ela rapidinho. Da Nitiele Maria. Pois igual quando a oposição denunciou o concurso. Se foi denunciado, Nitiele, é porque estava irregular. Porque a justiça, ela tarda, mas ela não falha. Então, se estava regular, por isso que houve a denúncia. Se não tivesse regular, tudo estaria resolvido e estaria tudo certinho. E não foi oposição, não. Foi uma pessoa que se sentiu lesada. Foi uma pessoa que se sentiu lesada que fez essa denúncia. Aí, muita picuinha para lá e para cá, deram nome às pessoas, né? Então, eu sou a favor assim. Tá errado, denunciou, fez falcatrua, tem que ser punido mesmo. Agora, não fez... É fácil, se não tem maracutaia, não tem picuinha, não tem nada de errado, por que a justiça vai impugnar ou a justiça vai impedir que os trabalhadores continuem trabalhando, no caso do concurso público do funcionário? Então, houve sim irregularidade, está provado. E se houve, tem que denunciar. Aristeu, dando continuidade. A creche do Santo Antônio, deixa eu ver aqui. A creche do Santo Antônio, do Viradouro, que era para ser algo bom, está virando pesadelo. Começou no seu mandato. Até hoje não funciona. Que até então quem conseguiu essa creche foi o senhor, né? Foi na tua administração. Sim. Muitos perguntam, não foi o Aristeu que conseguiu, foi fulano. Então, só para vocês saberem, ele está aqui do lado. Quem conseguiu a creche do Santo Antônio do Viradouro foi o Aristeu Baldinho. E até hoje não está funcionando. O que deu errado? Por que não foi terminado no seu mandato? Porque até então o projeto era para ter terminado no teu mandato. O que aconteceu? Essa creche aí, ela começou assim, a ideia nossa era de aproveitar aquele terreno que hoje é aquele minicampo, atrás da igreja. Nós fizemos toda a documentação e encaminhamos então para a Secretaria da Educação, como se fosse aquele terreno o que nós estávamos destinando. E vocês sabem, no órgão público a coisa demora para andar. Depois que estava lá na frente, que eles pediram os documentos e analisaram lá, o jurídico, né, da secretaria analisou e pegou uma situaçãozinha dentro da escritura lá, que aquele local ali, ele estava destinado a lazer, área de lazer. Então não poderia ser utilizado para fazer
a creche. Aí já começou um certo atraso. Aí já começou a atrasar. Começou a atrasar. Aí o que nós tivemos que fazer? Nós teríamos que pegar um terreno que já é da prefeitura lá, ou adquirir outro. O terreno que já é da prefeitura, que caberia a creche, é de uma moradora lá que faz 60 anos que está em cima do terreno. Como é que eu vou tirar esse terreno dessa pessoa e sem assim de uma hora para outra? Não consegue. Para fazer isso daí, nós temos que entrar na justiça. Para entrar na justiça ia demorar muito para ter um resultado. Nós chegamos então à conclusão que o melhor seria adquirir um terreno. Compramos o terreno lá do Dimas Garcia. Né? Compramos esse terreno, que deu muito bate-boca, dizendo que a gente tinha pago uma exorbitância e tal. Depois chegaram à conclusão que nós pagamos muito barato o terreno. Né? Compramos esse terreno e começamos a fazer a creche. O senhor lembra o ano? 2014? É para ser de 2014 para frente, porque eu acho que o terreno nós compramos no finalzinho de 2013, se eu não me engano. Certo. E então, daí nós começamos, fizemos licitação, toda aquela parafernália. Que é demorado, né? Que é demorado, o projeto é feito lá por São Paulo, né? Então, nós começamos a fazer essa creche, quem ganhou foi o Weber, né? Mas essas coisas de governo sempre tem também um certo atraso. Por quê? Primeiro, às vezes não vem o dinheiro no cronograma certo. O empresário tem que parar com a obra esperando eles virem fazer a medição para poder liberar o dinheiro. E com isso vai atrasando. E o empresário também, ele tem os prazos legais que ele pode executar a obra. Não é assim, não cumpriu, tchau e benção. Né? Então a gente tem que respeitar, porque senão ele entra com uma ação contra a prefeitura. Mas a obra está, pelo que eu vi, assim, tá terminada. Agora, daí para lá, eu não sei o que teve alguns erros lá, que a água parece que estava voltando, mas nada oficial. Até a gente vai fazer uma visita lá, vamos mandar um ofício aí para o prefeito, para ver se ele autoriza a gente lá, ver o que está acontecendo, não sei. Porque hoje o Tribunal de Contas, além da função normal que ele fazia, agora ele está fazendo isso também. Aqui na incubadora, veio o fiscal do Tribunal de Contas e apontou que tinha lá alguns pingos lá dentro, uma rachadura no... por ser um prédio novo, né? Sim, e é ótimo que faça isso daí, mas eles fazem, e enquanto não resolver isso daí, não pode inaugurar e não pode usar. Não pode usar. Correto. Ô Aristeu, vamos então para a próxima pergunta. Aristeu, no teu mandato, nos 4 mandatos, eu estava lendo aqui a revistinha das suas prestações de conta. O senhor parece que economizou quase 2 milhões de reais só com combustível em relação ao mandato anterior do prefeito anterior. Parece que foi 400 mil num ano, 400 e pouco no outro. O senhor poderia explicar isso aí? É que passa o tempo, a gente vai prestar atenção depois, né? Então eu estava olhando, quase 2 milhões. Não sei se procede, eu gostaria que o senhor comentasse. Eu posso estar errado, às vezes eu olhei errado, né? Eu não teria assim, eu teria que pegar minhas revistinhas aqui para saber os valores exatos que foram colocados. Mas aproximadamente, chega quase perto disso? Chega, porque o primeiro ano economizou em torno de 450 mil. Pessoal, no primeiro ano de administração economizou 450 mil. Sabe de quem que é esse dinheiro? É teu, é meu, é dele, é de todo mundo. 450 mil num ano ele economizou de combustível. Então, na hora de votar, saiba saber o que você faz na hora lá para não acontecer isso aí, jogar teu dinheiro na lata do lixo. Agora, no segundo ano, foi diminuindo, porque foi aumentando o preço do combustível e foi aumentando a frota também. Aí acabou que foi... Só no primeiro ano nós ganhamos 7 veículos a mais, né? Só no primeiro ano. Aí no segundo ano também houve uma redução, mas já não foi mais o mesmo percentual. Bom, resumindo, no último mandato, no ano de 2016, nós gastamos 78% dos combustíveis em valores do que foi gastado lá em 2012, 4 anos antes. Nossa! 78%. Isso com aumento do preço do combustível e aumento de 27 veículos da frota. 27 veículos? 27 veículos da frota. Nesse meio nós criamos até a patrulha agrícola, né, que demandou mais serviço. Para resumir,
A nota, então, vinha certinha, né, do combustível, né, para a prefeitura pagar, né? Sim, a prefeitura pagou. Né, para um bom entendedor, basta. Enfim, que bom que esse dinheiro o senhor pode até comprar, se não me engano. O senhor comprou o parque, o terreno das casinhas das aqui, casas. Uai. Com esse dinheiro, pessoal, ele comprou o terreno das casas aqui que vai ser feito, as 180 casas. À vistinha, né? À vista. Sem mexer no dinheiro de governo. De governo, nada, sem nada. Só com essa economia só. Aristeu, o que aconteceu com o novo CCI também, que começou no seu mandato e até agora não inaugurou ainda? Teve algum problema naquela época? Agora não, porque nós concluiu a obra, né? Até o senhor prefeito também já informou que está concluído. Não sei, acho que já tinha marcado até uma data, se não me engano, para a inauguração, não sei quando vai ser. Já está pronto, resumindo, porque teve também problemas com a construtora, né? Na tua época mesmo também, não foi só nessa aqui. Na minha época, teve a mesma construtora que venceu a licitação do CCI, venceu também do anfiteatro. E deu problema nos dois. Ela abandonou, vamos dizer assim, a obra. Ela não deu conta do recado e abandonou. Então, aí a gente tem toda uma parafernália também burocrática que temos que seguir. Primeiro, nós temos que dar o prazo suficiente para a empresa se justificar, para a empresa achar as alternativas adequadas para dar continuidade na obra. Uma série de coisas que nós temos que seguir. Isso é da lei, né? Bom, passou esse rito, nós fizemos uma nova licitação, tanto para o anfiteatro quanto para o CCI. E foi então que houve a mudança de construtora. Eu acho que, não sei se do CCI ainda foi nós, viu? Eu creio que não. Do anfiteatro, sim. Nós fizemos. E a do CCI, eu acho que teve algum outro problema aí que eu não me lembro qual que é. Mas também, o do anfiteatro saiu rapidinho. Por quê? Porque era dinheiro nosso. Era dinheiro da prefeitura. Recursos próprios. Não dependia de nada. Agora, o CCI não. Dependia de dinheiro do Estado. Então, ocorre sempre aquele problema. O construtor chega até um certo ponto, pede a medição para depois liberar outra parte. E isso atrasa, porque lá o governo também ele libera paulatinamente. Então, no meu período, o que aconteceu foi isso. Agora, de lá para cá, eu já não sei, mas está pronto o CCI. Está pronto já. Mas houve um atraso até bem, né? Por ser uma obra pequena, né? Mas é por causa dos entraves burocráticos que a gente tem que enfrentar. Realmente, de fato, isso pode acontecer. O Aristeu, também está chegando algumas reclamações para a gente, até inclusive a gente vai fazer uma matéria sobre isso, né? Sobre aquele espaço de fisioterapia, que diz que aquela água nunca esquenta, nunca fica pronto, o pessoal, as pessoas de idade que precisa fazer hidroginástica, parece, não sei se hidroterapia. Hidroterapia, não consegue usar e já faz tempo. Então tá aqui a pergunta que mandou o internauta. Em seu mandato, o senhor reformou a piscina de fisioterapia e depois disso parece que nunca mais funcionou 100%. E parece que nem a atual administração não está preocupada, ou seja, gastam dinheiro com reformas e nunca está pronta para os moradores que necessitam de tratamento usar. Houve falhas na instalação dos equipamentos de aquecimento? Foi o seguinte, na instalação dos equipamentos foi. Teve a aquisição do equipamento de esquentar a piscina lá. Aquecimento solar, né? Não, aquecimento elétrico. Esse daí, ele foi dimensionado abaixo do necessário. Nós fizemos notificamos a empresa na época e ela veio, além de fazer também a questão do piso, que estava escorregadio, não era aquilo que estava no projeto, e nós fizemos ela adequar ao projeto. Bom, só que mesmo assim o projeto ainda não atendia. Era subdimensionado. O que nós fizemos? Bom, o que nós podemos fazer com isso? Vamos colocar, até porque a energia lá era muito ruim. Então vamos colocar energia solar para esquentar. Tem tantas piscinas aqui que são aquecidas com energia solar, nós entendemos que resolveria o problema. Ficou então os dois equipamentos, energia solar e energia elétrica. Quando um ajudando, um auxiliando o outro. Mas como não tinha energia suficiente, dava problema direto. E a energia solar foi colocada
considerando que já existia também o aquecimento elétrico. Então, certo. um seria só complemento do outro. Aí nós entramos com um projeto na Eletro, eles trocaram um transformador, depois de muita briga, trocaram o transformador e resolveu essa parte aí. Inclusive, nós não podíamos nem pôr ar-condicionado no posto de saúde. Só depois de fazer essa troca de equipamento aí, de transformador, é que nós pudemos comprar ar-condicionado para o posto de saúde. E o mesmo local, do mesmo local vinha a energia que alimentava a piscina. Quer dizer, depois eu sei que foi feito um reforço na energia solar e não sei mais o que foi feito. Mas na nossa época não ficou muito tempo sem funcionar. Parece, não tenho certeza, porque eu não fui lá olhar, né? Mas porque desde do meio do ano passado para cá que chega o pessoal perguntando para falar sobre isso. Então, eu acho que, né, vale a administração aí. Se já fez, se já consertou, né? Retiro aqui o que eu disse, né? Mas me parece que está parado lá. Ficava assim sem funcionar, às vezes aí 60 dias, não mais que isso, na época de frio elevado, porque mesmo os dois não dava conta. Porque a energia solar, como é um período que dá muito pouca insolação, já não esquentava tanto. E a energia elétrica não dava conta também de esquentar uma água tão grande ali, né? Para poder dar... Pessoal, mas funcionou, eu creio assim, tempo. 90% do tempo que nós ficamos ali, ela funcionou. Não tenho certeza, mas parece que já está parada há mais de um ano. Eu já não sei. Vamos então averiguar isso aí, pessoal. Voltamos em 40 segundos. Boa noite, pessoal. Estamos de volta às 6 horas e 7 minutos. Vamos aí dar continuidade, então, na entrevista com o Aristeu Baldin. Aristeu, então vamos dar sequência aqui. O senhor deixou ou não deixou dinheiro no caixa direcionado para algum setor? Se sim, quais foram e qual valor foi deixado? Porque até então... A conversa aí na cidade é que o senhor fez o fechamento aqui da conta, né? Que está aqui. E também no anfiteatro que eu presenciei. E lá o senhor fala que deixou quase 3 milhões em caixa. Só que tem gente dizendo que o senhor não deixou nada no caixa. Que isso aí é papo furado.
O senhor deixou ou não deixou o dinheiro no caixa? Olha, ninguém precisa acreditar em mim, não. Como cidadão, toda pessoa tem o direito de requerer na prefeitura o boletim financeiro do dia 31 de dezembro de 2016. Foi o último dia do meu mandato. E a pessoa vai ver lá que tem várias contas lá com dinheiro. Que somando essas contas, vai ter lá R$2.054.841,08. Quantos milhões? 2.054. Esse dinheiro é o dinheiro assim, que ele está nas contas do CMDCA, que é da juventude. Mas certo? não é um dinheiro, só para o pessoal entender, isso não é um dinheiro que a prefeitura pode usar para qualquer coisa, né? Não, Ela pode usar para ir. Vamos esse... supor, tem dinheiro que pode ser usado para educação, para saúde, quer dizer, e tem uma parte desse dinheiro que é livre. O senhor sabe dizer o valor que era livre? Não, livre não sei, mas só que é o seguinte, se eu não tivesse deixado dinheiro do CMDCA, se eu não tivesse deixado dinheiro da saúde, não tivesse deixado dinheiro da educação, ia precisar de dinheiro do caixa para poder cobrir isso daí. Ou seja, então, o senhor fez uma... Então, na verdade, tudo que estava ali é para a utilização da máquina pública. O senhor poderia ter fechado o mandato, então, e não ter deixado nada. Quer saber como é que funciona? É só pegar o boletim de dezembro, de 31 de dezembro de 2012. Pega lá, 2012, vocês vão ver se tem dinheiro lá. Tudo zerado. Né? Então, tudo que eu tive que fazer em educação, em tudo que tem Só para recapitular. O senhor quando o senhor entrou em 2012, a gestão, a outra administração de 2012 para trás, quando o senhor entrou, esse mesmo dinheiro que o senhor deixou em caixa para o futuro prefeito, que é o Val, o senhor pegou esse caixa zerado, não tinha nada. Ou seja, o senhor começou a fazer a administração do senhor sem nada para trás, sem deixar nada. Não teve coisa que deixou, assim, deixou dívida. Além de não deixar dinheiro, deixou dívida. Né? Que eu coloquei em todas as revistas minhas também, como que eu peguei a prefeitura lá. Então, continuando, então eu deixei 2.054.000, que é para uso da máquina pública, certo? Se eu poderia ter gastado isso daqui, né? E como eu poderia ter guardado, que eu guardei. Então, eu não fico feliz com isso daqui não. Falei até pro Val no dia da posse dele, que eu me senti incompetente de deixar esse dinheiro aqui. Por quê? Eu queria ter tido tempo para gastar ele. Porque para gastar como se deve gastar, eu teria que fazer a coisa direitinho. E no órgão público, você sabe, a prefeitura, a coisa é complicada. Então, eu acabei, foi o que aconteceu com aquela licitação, que não deu tempo da gente fazer. Né? E além desses 2.054.000, eu deixei mais 888.000 aqui. Ó. Que já são quase 3 milhões. Quase 3 milhões. Do que é esses 888? Esses daqui são dinheiro que estava na conta para fazer, como, por exemplo, a incubadora, o CCI, Ou seja, o senhor já deixou o dinheiro para o próximo prefeito entrar e já usar e fazer. Algumas parcelas já estavam na conta. Né? Depois, então, eu já começo a fazer a obra, daí eles vão liberando as demais parcelas. Que no caso são dinheiro que veio do governo federal. Esse sim é um dinheiro marcado. Ele vem só para aquilo ali. Só para aquilo ali. Mas o restante não está marcado. Não que pode usar o da saúde para educação, da educação para outra coisa. Não pode. Mas você tendo esse dinheiro, você não precisa pegar do caixa para gastar naquele setor. Aristeu, então esse fechamento de conta, esses valores positivos que o senhor deixou para a administração futura, esse caixa positivo, isso então o senhor teve, parece que as 4 contas aprovadas pelo tribunal? Sim, não teve nenhum problema. Nenhum problema, graças a Deus. E graças aos funcionários que cuidaram direitinho das coisas, né? Certo. Graças à equipe. Certo. Aristeu, a gente sabe que não adianta tampar o sol com a peneira. A gente sabe que o prefeito aí atual, ele está administrando através de uma liminar, não é isso? O senhor sabe de alguma coisa desse tipo? Alguma coisa que eu sei por ouvir dizer. Eu estou passando aqui. Eu não fico abrindo... Na verdade, isso aqui é uma pergunta que um internauta fez, né? Certo. Sabemos que o prefeito atual... Vou ler a pergunta original.
está administrando através de uma liminar. Inclusive será julgado em breve. E se a justiça cassar o mandato dele, teremos novas eleições. E quem assumirá temporariamente será o presidente da Câmara, Maicon Fabiano. Se isso ocorrer, o senhor será candidato? Não é candidato para 2020. Nós estamos falando, se vier... a minha opinião particular, acredito que não vai acontecer isso. O prefeito vai continuar fazendo seu trabalho, administrando a cidade até o tempo que ele foi eleito pelo povo. Mas vamos supor que, se ocorrer essa situação, o senhor teria interesse em participar ou não? É muito cedo para falar. A questão dele continuar, não sou eu que vou dizer. Eu torço para que continue. Isso eu sou franco a dizer. Eu torço para que continue. A questão de ser candidato, a questão de ser candidato é uma coisa que envolve muita coisa. Primeiro, se eu falar assim, eu vou ser candidato, eu estou passando por cima de muita coisa. Primeiro que nós somos um grupo. Primeiro que tem preferência. Né? Existe preferência. Existe preferência. Vamos supor hoje, se a gente falasse assim, não, quem vai ser o candidato do PSDB, quem tem preferência é o Val. É quem está no poder. Ele só saiu candidato depois que ele consultou e que eu confirmei que não seria. Né? Da mesma forma, a gente tem que respeitá-lo. Depois disso, nós temos um grupo. Né? E esse grupo tem que dar o aval. Porque se você sair candidato sem o aval do grupo, você sai queimado. Né? Então é outra situação que você vai ver. Sem grupo não se participa de eleição. Não se participa, ou então participa, né? E quebra a cara. Sim. Né? Eu mesmo com o grupo, na primeira campanha minha, quase nós ganhamos, mas foi difícil. E mesmo assim, perdemos. Né? Tem outra coisa que eu levo muito em consideração. É a minha formação religiosa. Lá eu acredito o seguinte, a gente aprende que quando a gente vem para cá, existe um tal de plano reencarnatório. E esse plano, ele prevê todas as grandes coisas que a gente vai fazer durante a nossa vida. As coisas pequenas, elas não são escancaradas ali, né? Não são colocadas. Isso é por conta do nosso livre-arbítrio. Mas algumas coisas já vem escrito. Por exemplo, com quem você vai casar, que filho você vai ter, os cargos as responsabilidades que você vai assumir, né, as maiores. Então, o caso de prefeito é uma responsabilidade tão grande que é eles que determinam se eu vou ser ou não vou ser. E eu sempre acredito nisso. Né? Tanto é que vocês podem ver que todo mundo me aperta tal, e eu não fico aí querendo ser. Porque se tiver que ser, eu vou ser. E se não tiver que ser, não vou ser. Mais ou menos se surgir, assim. então... E política é assim, candidato a prefeito é assim. Você já andou de trem subúrbio em São Paulo? É assim. Você não precisa nem entrar nem sair. Você fica ali na porta, eles te empurram para dentro e põem para fora. Mais ou menos isso. Então, vamos lá, só para resumir, então. Então, não é uma resposta negativa. Nem definitiva e nem definitiva. O senhor está no momento. O senhor se disponibiliza. Sim, se o grupo achar, se o interessado maior não quiser, o grupo entender que seja. Quer dizer, tem uma série de situações aí que a gente vai ter que analisar. A pergunta era mais assim para entender se realmente o senhor estaria o português, assim, como é que fala? Estaria dentro ou fora do baralho? A carta dentro ou a carta fora do baralho, entendeu? eu sei que essa entrevista tem o fim só desse daí, né? De saber se eu sou candidato ou não sou candidato. Tem mais pergunta braba ainda. Mas eu não posso me abrir. Eu acho que seria uma falta de educação, falta de caráter, falta de muita coisa. Passar sobre o grupo, em Sim, cima do grupo, né? Passar em cima do grupo. Concordo plenamente com ele. Eu acho que, né, se existe um grupo, se existe ali as pessoas, né, para ser definida alguma coisa, tem que respeitar. Não adianta falar, não, eu sou candidato e pronto. Não, eu acho que não é assim que funciona. Concordo plenamente, né? Sim. Embora o grupo, né, o nosso grupo, né, na época, modo de falar, teve problemas, né, com essa questão de definir quem ia ser e quem não ia, né? Mas não teve problema. O problema quem criou fui eu. Eu já deixei claro isso daí. Eu ia falar agora, ia chegar nisso aí. Tentaram passar por cima, fizeram um auê aí, né? Sim. E aí, só que na verdade foi tudo causado pelo próprio Aristeu. Sim, foi. O senhor não você, e depois resolveu ser, e aí virou essa... Então por isso que eu não quero fazer isso daí agora. Vou ser
e depois não ser, e depois Então- então falar, eu não vou ser e depois Isso. querer. Ou Então, seja, o senhor tá dentro do jogo, na carta, dentro do baralho. eu Pronto. tô que nem na água, sabe? Que nem barco na água. Ô Aristeu, já vamos já iniciar as perguntas do Facebook. Os vereadores precisam atuar mais, na sua opinião? Nossos vereadores? Não, eu acho que o senhor assim, comentaria? eu não tive problema com câmera, eles aprovaram tudo que foi, a gente pediu. Alguma coisa que eles não estavam entendendo, ou então havia alguma conversa assim de atravessado, a gente chamava os vereadores no gabinete, conversava, explicava direitinho. E eu, francamente, eu não tive problema com o vereador. Então, eles mandam muitos projetos não, né? Indicações, aquelas que a gente acha que dá para fazer, nós fazemos, aquelas que não dá, porque eles não podem fazer projeto de lei, assim, esse tipo de coisa para gastar dinheiro. Quem gasta dinheiro é só o prefeito, né? Então eles podem fazer indicação. E teve muitas indicações interessantes que nós apoiamos e fizemos. O senhor não teve, partindo do vereador. na tua gestão, não teve problema nenhum com o vereador, então? Não, o senhor não conseguiu... tive, não. Até porque também está cedo para a gente falar. Eu acredito que todos os vereadores estão fazendo seus papéis, né? Legislando, estão lá dentro, né? Tá cedo ainda. É o papel deles. É o papel deles. A gente só fiscalizar fica a chateado prefeitura. no caso como dessa máquina aí, né? Que eu expliquei. Sim. Não precisaria ter feito isso. Poderia Não ter tem. vindo conversar com a gente. Eu ia explicar antes, eles iam saber que... Ou seja, virou uma daí- reclamação desnecessária. desnecessária. Por que chegou nesse ponto? Porque a Câmara pediu por escrito para mim isso daí. E eu não respondi. E vou explicar por que eu não respondi. Eles mal tinham caçado o Kiko, né? A ideia deles era arrumar qualquer coisa para me caçar. E a cassação se dá pela mesa. Mesa Então diretora. foi o que aconteceu com o Kiko. Fizeram uma caca? Fizeram. Só que depois de 2 anos que foi arrumar. Então eu falei, se for para me sujeitar a algum problema, eu quero estar na mão da justiça e não da Câmara. Não na Câmara, tá certo. Então foi o que eu fiz. Vamos abrir então, depois do Voltamos Já, a gente vai voltar com as perguntas do Facebook. Lembrando que é uma pergunta por internauta, tá? Faça a pergunta, pessoal, da maneira que vocês quiserem, mas uma pergunta decente, sem ofensas. Perguntas que tiver aqui ofendendo, falando qualquer coisa que não for respeitável, não vai ser lida, tá bom? A gente volta em 40 segundos. Estamos de volta ao vivo, Meridian Online News, 6 horas e 22 minutos. Para quem não sabe, o Meridian Online existe há 15 anos em Meridiano. E vamos abrir então o bloco de pergunta no Facebook. Pessoal, comecem a mandar as suas perguntas então para o Aristeu responder. Valendo! Cristiano Mendonça. Não tenho pergunta, mas quero agradecer pelo cuidado pela nossa cidade. Que todos que entrarem não pense em si mesmo, mas na cidade em geral,
como você fez, do Cristiano Mendonça. Se o senhor quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Eu só tenho a agradecer. Eu fico muito feliz em ouvir uma manifestação dessa, que eu ouço todo dia, graças a Deus, e eu fico até emocionado quando uma pessoa faz isso. Legal, tá vendo? Ó, o ex-prefeito se emocionou aqui com os dizeres do Cristiano Mendonça. Edilaine Brancalione. Boa tarde, senhor Aristeu. Qual sua opinião sobre a sala descentralizada da ETEC Meridiano? O SI, se o senhor for candidato na próxima eleição e ganhar, seria um projeto do senhor para a cidade ou não? Eu gosto tanto desse projeto que o meu filho faz a ETEC nessa sala aí. Então, se puder colocar mais salas, logicamente que eu vou fazer. A educação foi uma das coisas que nós tivemos mais cuidado na nossa administração. Certo, então está respondido. Apoio 100%. Então o Aristeu apoia aí a mais... até mais, né, cursos. De um curso, né? Mais de um curso. Aline Fran. Por que houve a necessidade de refazer o projeto executivo do Distrito Industrial? O que houve de errado no projeto ocorrido na sua administração? Houve alguma sobre essa questão? Foi uma questão técnica ali que me explicaram mais ou menos depois. Eu não sei detalhes, porque é projeto de engenharia, a gente não sabe. Nós contratamos um engenheiro, ele fez o projeto que a gente pediu. O problema maior nosso estava no acesso, né, da rodovia para o distrito. Aquilo deu muito trabalho para a gente. Nós tivemos que ir várias vezes em São Paulo, tive que levar engenheiros lá para São Paulo para poder explicar, para poder negociar lá. Bom, aconteceu isso, aí quando vieram fazer um primeiro ensaio ali da construção da infraestrutura do distrito, eles observaram que tinha lá que fazer uma remoção de terra, fazer um grande aterro lá no fim, perto do córrego. E foi aí que eles modificaram então esse projeto. Não o projeto todo, só uma parte lá para tirar um pouco daquela terra que teria que ser removida. Então foi por isso então que teve essa necessidade de refazer o projeto. Agora, respondido então a pergunta da Aline. Anderson Monteiro, numa possibilidade, o senhor seria o candidato a prefeito e o Fábio Rapinha o vice? Aí ele abreviou aqui, comentários da cidade. É o seguinte, a questão o Rapinha, ele, além dele ser meu sobrinho, é uma pessoa que eu admiro muito, é muito honesto esse menino aí, ele tem uma capacidade muito grande, ele cabe em qualquer lugar. Né? Cabe como vice, cabe como prefeito, cabe como qualquer outra coisa. Agora, a questão de falar, não, ele é meu candidato, também não dá para falar, porque eu não sou candidato, como é que eu vou ficar falando? Não tem como falar. E não posso nem declinar sobrenome também, porque tem outras pessoas também envolvidas, interessadas e tal. Então, a hora que chegar o momento, é que isso vai ser colocado na balança. Mas se fosse a possibilidade, não seria uma se nome, se o grupo falar, não, tem que ser ele, beleza, eu não tenho nada contra, assim como não tenho contra vários outros nomes aí. A minha preferência continua sendo o Giovanni. Aí, Giovanni, se estiver assistindo, ó. Falei para eles essa semana ainda. Falei, você vai segurando aí, porque a hora que eles me apertar, eu vou falar, tudo bem, vai lá no Giovanni, se ele aceitar. Obrigado então, Anderson, pela pergunta. Também obrigado a Aline aí e todos que fizeram. Ju Gomes Pereira. Aristeu, explique, fazendo favor, sobre a situação das casinhas da CDHU. A situação, o senhor tem alguma atualização disso? O senhor está acompanhando? Olha, é o seguinte, casa de CDHU, tanto é que nós colocamos aqui que a gente ia construir mais casas. E por quê? Naquele momento era uma situação. O governador falava assim, eles tinham necessidade de construir casas. O senhor está falando a questão das 500 casas. Das 500 casas, Tinha necessidade de construir casa. Nós fomos antes lá e perguntamos como que era as regras do jogo. E eles nos explicaram, se você conseguir o terreno, nós fazemos tantas quantas casas você quiser. Era essa a regra.
Aí, nesse meio tempo, mudou-se a regra do jogo. As coisas mudam, né? Muda. Depois o governador ainda queria tinha interesse em fazer casas. O que ele propôs? As prefeituras não estão conseguindo comprar terreno, então nós vamos dar 2 mil por terreno que a prefeitura fizer, para ajudar na aquisição do terreno. E nós não esperamos isso aí. Nós compramos, para poder sair na frente dos outros. Porque ele tinha prometido isso. Quando a gente comprasse o terreno, fizesse as casas, nós ia exigir isso dele. No fim, quem ficou esperando não comprou o terreno, não ganhou casa e acabou dando problema, porque o dinheiro acabou, né? E ainda está com falta de recurso. O que eu sei das casas é porque era para ser CDHU, agora foi feito um acordo com o governo federal, que uma parte vai ser da CDHU, a outra parte vai ser do governo federal através da Minha Casa Minha Vida. E Meridiano tem um problema que surgiu no andamento. Eles não queriam aprovar essas 180 casas, mas de jeito nenhum. Nós chegaram até a aprovar 120. Aí nós batemos o pé, contamos com o Carlão, com o Júlio Semeghini, que foi com a gente lá, e nós tivemos que brigar para eles manter a 180, porque era uma promessa que a gente tinha feito. Deixa eu ver se eu me lembro onde é que eu estava. Então, nós tivemos que... Eles queriam só aprovar os 120 casas, porque Meridiano tem assim, uma quantidade de casas financiadas pela CDHU acima do aceitável. É um índice... só para dizer assim, mais claro, Meridiano tem mais casa popular do que casa particular, né? Então isso daí é um impedimento, porque senão a gente deixa a cidade assim... faz a cidade crescer de uma forma só através de casa popular. Nós, então, começamos esse trabalho de fazer loteamentos justamente para dar uma melhorada nessa situação aí. Hoje tem muita casa que foi construída em terreno particular, né? É o que estava atrapalhando. Ainda, hoje, na mesma regra, hoje não se consegue mais casa popular. Essa 180 aí vai ter que fazer muito mais casas particulares para poder ter direito a pedir mais casas. Certo. Sendo essa regra, continuando essa regra. Essas regras mudam a todo momento. O vereador lá, um amigo meu lá de Valentim Gentilson, não sei se o senhor deve conhecer, o Rafael Nixon Pereira. Opa, amigão meu, amigão do meu partido, foi um grande prefeito, exemplo de gestor. Um abraço então, Rafael aí, que está acompanhando a nossa live, e quiser mandar um abraço para ele também. Obrigado, Rafael. Conto sempre contigo, com a sua amizade, seu apoio, tá? Pode contar com a gente. Vamos então para a próxima pergunta. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho aqui de 40 segundos, tomar uma aguinha e já voltamos já. Já estamos de volta, às 18 horas e 32 minutos. E a nossa entrevista aqui tá longa, hein, Aristeu? Fiquem à vontade, só não me apertem muito. Gessé Sabino. Alguns microempreendedores de Meridiano perdeu a licitação para outras cidades. Na perca de licitação, o microempreendedor não tem direito à carta convite Meridiano? Na perca de licitação, o microempreendedor não tem direito à carta convite Meridiano? Não sei se o senhor entendeu a pergunta. A carta convite, ela é lei, né? A lei, você tem que respeitar a lei. Ela não tem uma delimitação de município. Quando você abre a licitação, então todos os participantes têm direito, seja lá de que cidade for. E tem algumas coisas, você vê, eu mesmo fui prejudicado nos 4 anos que eu fui candidato, né? Porque eu não podia comprar do nosso estabelecimento, porque está no nome dos meus filhos e do meu irmão. Então, fiquei 4 anos sem poder vender um centavo para a prefeitura. Até nisso eu perco sendo prefeito, você está vendo? Então, é uma coisa que nós não conseguimos
não conseguimos cercar. A gente abre a licitação e entra todos os que tiver interessado e condições de fornecer. Correto. Pessoal, a gente está com o horário aqui meio já estourado, então a gente vai tentar fazer uma resposta um pouco mais rápido também. Pode perguntar. Pergunta da Roseli Rodrigues. Gostaria que o ex-prefeito falasse sobre o projeto da capoeira e da situação atual. Eu não sei se o senhor está com o senhor, na tua época, como que funcionava essa questão, como que está agora. A situação atual eu não sei, francamente não... É aquilo que eu sempre volto a falar, e a gente respeita, né, a individualidade das condições do atual prefeito, não quero me meter com isso. Mas a capoeira, quando eu cheguei aqui, ela tem o que nós chamamos ele de capoeirinha, né? Ele fazia esse projeto gratuitamente, e já fazia tempo que ele fazia esse trabalho aí. Então, quando nós entramos, eu achei injusto deixar ele continuar com esse trabalho, fazendo gratuito, arcando com despesa, tudo. E nós, então, fizemos o projeto Capoeira, né? Aí, então, nós pagamos, remuneramos ele, tá certo que não era lá essas coisas, mas ajudava muito ele nas despesas dele também, e a gente patrocinava esses eventos que ele fazia a nível regional, né? Até estadual. Interestadual, vinha gente até da Bahia aí nesses eventos. E nós sempre pudemos, lógico, dentro de uma parcimônia, nós procuramos dar o amparo necessário. Durante todo o tempo que nós estivemos ali, houve esses eventos e também o projeto Capoeira tocou. Eu acho que tudo que for projeto que envolva criança, a gente tem que apoiar. Tem que apoiar. Pois é, então essa é a resposta aí do Aristeu Baldin. Alessandra Santana. Essa pergunta é pro final, viu, Alessandra? Mas eu vou perguntar aqui, vou falar aqui, não sei se ele vai te responder agora. Pretende se candidatar para prefeito na próxima eleição? Tem algum projeto na parte de emprego? Ainda é cedo, né? Eu nem sou candidato, como é que eu vou arrumar? Como é que eu vou fazer promessa agora, né? Não pode nem pensar nisso, né, Aristeu? Agora não tem... Deixa eu ver, Darlene. Se for novamente prefeito, dará suporte para o microempreendedor da cidade? Quer que responda? Lógico que eu vou dar o suporte. Tanto é que Meridiano não tinha o Banco do Povo, embora já fazia muitos anos que ele existia, o projeto, não tinha. E eu que criei o Banco do Povo em Meridiano. E o que é o Banco do Povo? O Banco do Povo nada mais é para dar fomento, dar estímulo ao microempreendedor. O Banco do Povo foi o senhor que fez? Fui eu que trouxe o Banco do Povo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não, a nossa administração, bem lembrado. A administração, né? Teve mais pergunta aqui, mas tá tudo lá para trás. Aí a gente abriu o bloco agora, né? Então a gente vai agora finalizar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O pessoal só tá fazendo agradecimento. Parabéns, senhor Aristeu, pela sua excelente administração e conto com você novamente. Ju Gomes. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. O Aristeu, avalie a atual administração. O senhor está acompanhando como que... Olha, sob a minha ótica, né, não vou entrar em pormenores, mas sob a minha ótica, eu avalio como 10 a administração do Val. Você pode achar estranho, mas eu avalio. Porque o que ele prometeu para mim, ele está fazendo. O que eu queria, que ele fizesse o que nós começamos, o que nós conquistamos, né? Que ele terminasse, porque se não fosse ele, o prefeito hoje, com certeza, muita coisa não estaria acontecendo. Terreno que eu adquiri, provavelmente, como foi dito em algumas campanhas, teria virado uma roça de mandioca. Né? E não é isso que a gente quer, nós queremos para o município. E o Val está cumprindo direitinho isso daí. Então, sob a minha ótica, a administração dele tá 10 e eu desejo que ele continue até o final do mandato dele e se possível, ele se recandidatar. Certo. Numa possível nova eleição aí, o senhor, em 2020, por exemplo, se ele resolver ele mesmo ser o candidato, o senhor... Ele tem a preferência. Ele tem a preferência. Tem a preferência. Não é uma preferência legal, mas é uma preferência moral. Certo. Tudo bem, então. Vamos lá para a última pergunta, Aristeu. Eu não sei, que o senhor já até deu a resposta, na verdade, né? Mas se o senhor quiser simplificar um pouco mais, pretende disputar as eleições 2020? Já
Já está respondido, né? Eu vou resumir, mas se quiser né? dar uma resumida Eu novamente. vou resumir. Deus sabe. Deus sabe, tá certo. Boa resposta. Pessoal, então a gente vai aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isaura Angélica, conferir o prefeito igual você não existe. Parabéns. Obrigado. Pessoal, Rony Jardim, Aristeu, tem todo o meu respeito e admiração. Aline, obrigado pela resposta, senhor Aristeu. Karine Andrade, melhor dupla, adoro. Acho que ela está falando sobre o Giovanni. O Giovanni, Isso. Rony Jardim, mas a galera. Não entendi o que ele colocou aqui. A galera tá com o seu, uai. Então a gente vai ficando aqui com mais esta entrevista. Lembrando que eu fiz, porque todo mundo pergunta para mim, cadê os outros vereadores? Eu já convidei todo mundo, vou convidar de novo. Eu acho que alguns, de fato, têm seus motivos para não vir, acredito eu, né? Porque tem muito vereador que é o primeiro mandato dele, e às vezes, não sei se é isso, ele pode às vezes achar porque ele não tem nenhum projeto aprovado. Não é assim, as pessoas não estão querendo saber só disso, né, Aristeu? Quer saber as ideias. Quer saber as né? ideias, quer saber, é uma prestação de contas, quer conversar, papiar, fazer pergunta. Eu acho que tem que interagir, não é só daqui 4 anos que tem que interagir. Então a gente vai vou falar aqui ao vivo agora. Eu vou fazer o próximo convite para o vereador Célio Gonçalves, Antônio Célio. Estou aqui então pedindo para o senhor como nosso próximo entrevistado. Eu aguardo a sua resposta. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, teve ótimo. Não posso falar mais nada? Pode. Não. São 6 horas e 40 minutos e a gente passa aqui a palavra final, as considerações finais para o Aristeu. Bom, gente, eu posso me considerar uma pessoa extremamente feliz em ter podido ser prefeito de Meridiano. É um cargo que me enobrece bastante. A gente sabe da grande responsabilidade que mas eu tenho que deixar registrado que a nossa administração não teria tido o sucesso que teve se eu não tivesse um vice da envergadura do Giovanni. Eu acho que o Giovanni foi até muito mais importante do que eu na administração da cidade. Porque ele é uma pessoa, primeiro que ele é muito honesto, depois é inteligente, é técnico, ele não tem preguiça, é trabalhador, ele ia comigo, a gente levantava de madrugada aqui, ia para São Paulo, voltava no mesmo dia, porque no outro dia ele tinha que trabalhar. Então eu quero de público agradecer ao Giovanni e pedir para ele ficar preparado, porque vem bomba. Né? E também dizer que uma das coisas que me deixou bastante satisfeito foi que na nossa época a cidade de Meridiano, avaliado pela revista Firjan do Estado do Rio de Janeiro, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, classificou Meridiano no Brasil como a 55ª cidade melhor para se viver, de melhor qualidade de vida. Quer dizer, só tinha, naquela época, só 54 municípios que era melhor do que nós para se viver. E dentro do estado de São Paulo, nós era 39ª, quer dizer, só tinha mais 38 municípios melhor que a gente. E esse índice, ele agrega uma série de situações do município, boas e ruins. Então, eu acho que nós fechamos a conta com chave de ouro, graças a Deus e graças à população de Meridiano, que nos deu amparo, e principalmente os funcionários. Os funcionários entenderam todo o nosso objetivo e partiram para cima, não vendo partidarismo, sentimentos outros que não fossem o de prestar um bom serviço para a população. Muito obrigado a vocês todos. Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui. O GCE, passando para agradecer o Lúcio do Posto de Saúde, grande profissional, e a Sandra Fiscal, excelentes profissionais. Tá dado o recado então, GCE. Fiquem com Deus e até a próxima entrevista. E continue mandando aí no nosso zap. Tem aí o número do WhatsApp do Meri Online. Mandem sugestões, mandem perguntas. Se tiver reclamação em algumas partes da cidade, manda. Um detalhe também, Aristeu. A gente mandei mais de 5 vezes para a superintendência da Eletro sobre esses postes com energia apagada.
E aí semana agora, no começo da semana, resolveram atender e consertaram praticamente 80%. Então a gente está aqui para isso, para prestar serviço para vocês, não custa nada. É uma coisa que eu gosto de fazer e sempre vou fazer.